E Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Nosso Salvador usou expressões a respeito de si mesmo que poderiam ter outro significado daquele que ele pretendia. Ele não guardou suas palavras dizendo: Eu sou como o pão, e a fé é como comer e beber. Mas ele disse: Eu sou o pão da vida, e a menos que alguém coma a minha carne e beba o meu sangue, não há vida nele. Ele fez isso não apenas porque, de sua própria sinceridade de coração, não estava nele para sempre cercar todos os seus discursos, mas também como um propósito definido, porque seu discurso era tão claro que, se alguém o entendesse mal, seria o resultado de sua própria perversidade mental e não o efeito de qualquer obscuridade na linguagem do Senhor. Assim, fixando um significado abaixo e sensual numa linguagem espiritual elevada, descobrir-se-ia que os homens de seu tempo não eram nenhum dos escolhidos do Senhor, e os pensamentos de muitos corações seriam revelados. Enquanto ele pregava, suas palavras eram como o fogo de um refinador, trazendo à tona o metal puro, mas separando-o da escória e fazendo com que aquela escória parecesse a coisa inútil que realmente era. Parecia claramente que os homens odiavam a luz quando pervertiam as expressões mais claras do Senhor da luz em tolice ou mistério. A missão do nosso Senhor não era tanto salvar todos a quem ele se dirigia, mas salvar dentre eles tantos quanto seu Pai lhe deu. E ele usou seu modo de falar como um teste. Aqueles que eram seus o entenderam. Aqueles que não eram seus e não foram ensinados pelo Pai deram cruelmente um significado literal às suas palavras espirituais e assim perderam o seu ensino divino. Até hoje, as memoráveis expressões de Nosso Senhor neste capítulo permanecem uma pedra de tropeço para alguns, enquanto estão repletas de instruções gloriosas para outros. Vemos o mundo todos os dias dividindo-se cada vez mais definitivamente em dois campos: o acampamento dos escolhidos de Deus, a quem é dado a conhecer o mistério do reino, os bebês na graça que leem o ensino simples do Evangelho e se regozijam nele, e do outro lado, a hoste carnal que ouve a palavra, mas não olha mais profundamente do que sua letra externa, para quem se torna um cheiro de morte para a morte, porque eles pervertem a palavra espiritual do Senhor para um significado carnal e imediatamente acumulam para si cerimônias abundantes e se perfuram com erros mortais. Dificilmente penso que a proeminência do sacramentarismo hoje em dia deve ser totalmente lamentada. É apenas uma separação mais clara e manifesta entre o precioso e o vil. Há uma divisão tão acentuada como entre a morte e a vida e tão profunda quanto o inferno entre a igreja espiritual que crê em Jesus e a igreja carnal que crê nos sacramentos, entre os regenerados que olham para Cristo na cruz e os duas vezes mortos que adoram um pedaço de pão e prestam reverência a uma taça de vinho. O Salvador falou em símbolos, para que os orgulhosos pudessem ouvir em vão, para que, ouvindo, não ouvissem, e vendo, não percebessem, executando sobre aquela geração presunçosa que o rejeitou a sentença judicial do seu Senhor, pois seus corações estavam endurecidos, seus ouvidos estavam embotados para ouvir, e seus olhos estavam fechados. Mas agora, falando àqueles a quem o Senhor deu a entender o seu significado, deixe-me dizer, nosso Salvador usa figuras muito simples. Pense em ele se autodominando pão. Quão condescendente é que o artigo mais comum sobre a mesa seja o tipo mais completo de Cristo. Pense em ele chamando nossa fé de comer e beber de si mesmo. Nada poderia ser mais instrutivo.
Ao mesmo tempo, nada poderia expor melhor sua gentileza e humildade de espírito, a ponto de ele não se opor a falar assim de que não recebemos um evangelho clássico, ou um evangelho matemático, ou um evangelho metafísico. Não é um evangelho confinado a estudiosos e homens de gênio, mas um evangelho de homem pobre, um evangelho de lavrador, pois esse é o tipo de evangelho no qual podemos viver e morrer. Para nós, não é o luxo do refinamento, mas o alimento básico da vida. Não precisamos de palavras bonitas quando o coração está pesado, nem precisamos de problemas profundos quando estamos à beira da eternidade, fracos no corpo e tentados na mente. Nessas ocasiões, magnificamos a bendita simplicidade do Evangelho. Jesus em carne manifestada torna-se o pão da nossa alma. Jesus sangrando na cruz, substituto dos pecadores, é a bebida da nossa alma. Este é o Evangelho para bebês e homens fortes não precisam de mais. Mais uma vez, parece-me muito digno de nota e especialmente digno de agradecimento que nosso Salvador tenha usado metáforas de caráter muito comum, de modo que, se nossos corações estiverem certos, não podemos ir a lugar nenhum, a não ser o que somos lembrados dele. Nas nossas mesas, temos muita tendência a esquecer as melhores coisas. A condescendência com o apetite não promove muito a espiritualidade, mas não podemos sentar-nos à mesa sem o que o pedaço de pão nos fala e diz: pobre alma, você precisa até de pão. Você é tão necessitado que o seu pão deve ser o dom da caridade celestial. Jesus desceu do céu para salvá-lo da fome absoluta. Ele desceu para ser o pão e a água para você. Quando você pega aquele pão e pensa nos processos pelos quais ele passou antes de se tornar pão, ele lhe prega 1000 sermões a respeito. A sementeira de Jesus, como grão de trigo na terra, a sua moagem entre os mós da ira divina, a sua passagem pelo forno ardente. Vemos os sofrimentos de Jesus em cada migalha que colocamos na boca. Ora, o Senhor pendurou os céus com o seu nome e os fez falar do seu amor. Aquele sol proclama o sol da justiça, e cada estrela fala da estrela de Belém. Você não pode passear no seu jardim, ou sair às ruas, ou abrir uma porta, ou vestir suas roupas sem se lembrar do Senhor Jesus. Lembro-me de uma vez ter visitado um cristão pobre no hospital que frequentava frequentemente meu ministério. E ele disse: ora, Senhor, você nos deu tantas ilustrações que enquanto eu estou deitado na cama, tudo o que vejo, ouço ou leio me traz à mente algo em seus sermões. Quão mais verdadeiro é isso em relação ao nosso grande mestre. Estamos felizes por ele ter pendurado o Evangelho em todos os lugares, até que cada gota de orvalho o reflita e cada vento sussurre seu nome. Dia e noite conversam sobre ele, e as horas comungam sobre as coisas que estão por vir. Com isso como prefácio, vamos ao nosso assunto. Nosso texto, de uma forma muito simples, nos diz primeiro que Jesus Cristo deve ser recebido. Essa recepção é aqui descrita. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O segundo ensinamento do texto é que, quando Jesus Cristo é recebido, ele é superlativamente satisfatório para a alma. Nunca terá fome, nunca terá sede. O Senhor Jesus Cristo deve ser recebido por cada um de nós pessoalmente para si mesmo. Um Cristo não apropriado não é Cristo para homem algum. O pão que não é comido não vai acabar com a nossa fome. A água no copo pode brilhar como o mais puro cristal, mas não pode matar a sede a menos que a bebamos. Obter o Salvador pessoalmente é o principal, e a questão é: como isso pode ser feito? Como Jesus Cristo se tornará um Salvador para mim? Você observará que neste capítulo, e de fato em todos os outros lugares, o modo de obter interesse em Cristo
nunca se confunde com a ideia de aptidão, mérito, preparação ou valor. O texto diz: aquele que vem a mim. Não diz nada sobre a preparação antes de vir ou sobre quaisquer ações meritórias relacionadas a ela. É uma vinda simples, como um mendigo por esmola ou uma criança pela ajuda do pai. A outra descrição é: aquele que crê em mim, não há nada aí de mérito. Na verdade, a fé está em oposição direta ao trabalho meritório. E se lemos sobre comer e beber, o ato é inteiramente receptivo, nada dado, mas tudo recebido. Lembrando-nos daquela passagem memorável: a todos os quantos o receberam, a eles deu-lhes ele o poder de se tornarem os filhos de Deus, até mesmo aqueles que creram em seu nome. É tudo uma questão de receber, não de levar a Cristo. Chegamos a ele de mãos vazias, cremos nele sem nenhum merecimento próprio, e dessa forma, e somente dessa forma, Jesus Cristo se torna nosso Salvador. Detenhamo-nos nessas expressões por alguns minutos. A primeira é que vamos a ele. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Suponho que isso representa o primeiro ato de fé, pelo qual os homens entram na vida espiritual. Estamos alienados de Cristo, mas depois de ouvir o Evangelho, somos, pelo Espírito Santo, levados a pensar nele, a considerá-lo, a estudar ele e julgar que ele é o Salvador de quem precisamos. Nossa alienação dele se transforma em desejo por ele e chegamos a ele suplicando que ele seja nosso Salvador. Nós vamos até ele. É um movimento do coração em direção a ele, não um movimento dos pés, pois muitos vieram a Jesus em corpo e ainda assim nunca chegaram a ele em verdade. Eles estavam perto dele no meio da multidão, mas nunca o tocaram, então a virtude saiu dele. A vinda aqui significa ser realizada por desejo, oração, assentimento, consentimento, confiança, obediência. Significa que ouço o que Cristo é e aprendo o que Deus diz que Ele é, que Ele é Deus e que Ele é homem, que Ele veio ao mundo para levar sobre si os pecados dos homens e para ser punido em seu lugar. Eu ouço tudo isso e concordo com isso. Eu acredito em Jesus e digo: se ele morreu por todos aqueles que confiam nele, eu confiarei nele. Se ele ofereceu um sacrifício tão grande no madeiro por homens culpados, confiarei nesse sacrifício e o farei, à base da minha esperança. Isso é vir para Jesus Cristo. O termo é muito simples, mas não é tão facilmente explicado aos outros por ser tão simples. Se você for ensinado pelo Pai, saberá muito bem o que é, mas se não, temo que as palavras mais claras não o farão entender. Talvez eu possa ilustrar a vinda de Jesus com um incidente relacionado com o hino que cantamos agora há pouco. Acho que li em algum lugar que o Sr. Wesley estava uma manhã se vestindo. Sua janela dava para o mar e soprava um vento forte. As ondas eram muito turbulentas e a chuva caía forte. Nesse momento, um passarinho surpreendido pela tempestade voou pela janela aberta e aninhou-se no seu peito. É claro que ele o guardou com carinho e depois ordenou que ele seguisse o seu caminho quando a tempestade passasse. Impressionado com um acontecimento interessante, ele sentou-se e escreveu o versículo: Jesus, amante da minha alma, deixe-me voar para o seu seio enquanto as ondas furiosas rolam, enquanto a tempestade ainda está alta. Esconda-me, ó meu Salvador, esconda-me até que a tempestade da vida passe. Imite aquele pobre passarinho se você quiser ter Cristo. Fuja da ira de Deus. Fuja de suas próprias convicções de pecado. Voe para longe de seus sombrios pressentimentos de julgamento vindouro, direto para o seio de Jesus, que é caloroso com o seu amor aos pecadores. Venham, almas culpadas, e fujam como pombas para as feridas de Jesus.
Este é o dia do Evangelho aceito, onde a graça gratuita abunda. A segunda descrição que nos é dada da maneira pela qual Cristo se torna nosso é crendo nele. Aqui, novamente, tenho que explicar uma palavra que não precisa de explicação, exceto um lampejo de luz do Espírito Santo. E questiono se alguma outra luz foi suficiente para torná-lo claro, e isso não por causa de qualquer obscuridade real, mas por causa da cegueira intencional da natureza não renovada. Crer em Cristo significa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador dos homens, mas inclui muito mais do que isso. Você pode ser muito ortodoxo em suas noções sobre Cristo. Na verdade, você pode acreditar no que a Bíblia diz sobre ele, e ainda assim você pode não ter fé salvadora nele. Aquele que acredita em mim, e se eu colocar a palavra em vez disso, aquele que confia em mim, ou aquele que apoia todo o seu peso em mim, que, sabendo que tais e tais coisas são verdadeiras, agem como se fossem verdadeiras e mostra a realidade de sua crença pela simplicidade de sua confiança. Sabendo que Cristo veio para salvar os pecadores, o crente diz: então dependo dele para me salvar. Sabendo que Jesus era o substituto para a culpa humana, ele diz: ele é o substituto para a minha culpa. Se ele veio e tomou sobre si o pecado, então eu confio nele e, portanto, sei que ele levou o meu pecado, que ele carregou, que talvez eu nunca suporte a justa ira de seu Pai. E Cristo é realmente o Salvador do homem no momento em que ele crê? Sim, no momento em que ele acredita. Mas suponhamos que a sua vida anterior tenha sido escandalosa, está perdoado por amor de Cristo. Mas suponha que no momento anterior ele confiasse tanto, exceto ao máximo aqueles que por ele se chegam a Deus. Mas suponha que ele fosse imperfeito depois? O Filho nos purifica de todo o pecado. Um texto muito abençoado nos assegura que há uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a impureza. Não é apenas uma fonte para os pecadores comuns, mas para aqueles que são o povo de Deus e ainda assim pecam. Eles ainda encontram purificação onde a encontraram no início. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ato de confiança no grande sacrifício de Cristo, e onde quer que o Espírito Santo opere nos homens, faz com que Cristo seja deles, para que eles nunca tenham fome e nunca tenham sede. Mas passo para a terceira maneira pela qual se diz que recebemos a Cristo. Não está no texto com tantas palavras, mas devemos considerá-lo, porque embora não esteja literalmente, está espiritualmente. É comer e beber. Devemos comer Cristo e beber Cristo. É monstruoso que dá confusão. Vivam os homens que sonhassem que Jesus nos ensinou a literalmente comer sua carne e beber seu sangue. Estou cada vez mais surpreso com este século XIX. Ouviu ser elogiado pela sua iluminação e progresso até morrer de cansaço devido ao século XIX. E eu estou muito satisfeito por estar a aproximar-me do seu fim. Espero que o século XX seja algo melhor. Certamente, nenhum período de tempo foi mais dado à superstição. Mesmo a era da bruxaria parece ser superada pela era dos ritualistas. Aqui você tem idiotas em altos cargos, idiotas absolutos, rígidos e olhando fixamente, que pregam aos homens que eles devem se transformar em canibais para serem salvos. Certamente tal ato, se pudesse ser perpetrado, deveria ser o caminho mais próximo para ser condenado. Que crime maior poderia haver do que os homens literalmente comerem a carne do seu próprio Salvador? Não posso falar com muita veemência contra uma perversão tão extraordinária e tão monstruosa dos ensinamentos de nosso Senhor. O que ele quis dizer com comermos sua carne e sangue é apenas isto:
nós o recebemos com fé em nossos corações e nossas mentes se alimentam dele. Ouvimos falar de Jesus Cristo como Filho de Deus e como substituto dos pecadores. Acreditamos nisso e assim recebemos a verdade como os homens recebem um pão na boca. Agora, ao comer, primeiro colocamos a comida na boca. Como um todo vai para a boca. E mesmo assim, como um todo, Cristo Jesus é recebido em nossa crença e confiança. Estando o alimento na boca, passamos a mastigá-lo. Está quebrado, está dissolvido. Nosso paladar descobre sua essência e sabor secretos. E mesmo assim, a mente crente pensa em Jesus, contempla-o, medita nele e descobre a sua preciosidade. Vemos muito mais do nosso Senhor após a conversão do que no início. Acreditamos nele, sabendo muito pouco sobre ele, mas aos poucos compreendemos com todos os santos quais são as alturas e as profundezas e conhecemos o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Jesus se torna mais reconfortante e mais agradável à medida que compreendemos mais claramente quem e o que ele é. Nossa fé, que depositamos implicitamente nele, agora vê 1000 razões para uma confiança ainda mais plena e assim é fortalecida. Por exemplo, o crente comum acredita em Jesus Cristo porque ele é um Salvador divino, mas o crente instruído vê em Jesus Cristo aptidão, plenitude, variedade de cargos, glória de caráter, integridade de trabalho, imutabilidade e milhares de outras coisas que o tornam querido. Desta forma, a verdade a respeito do Senhor é, por assim dizer, mastigada e apreciada. Mas o processo de comer vai além. O alimento desce para as partes internas para ser digerido. E há uma maior quebra e dissolução dele. Assim, as grandes verdades da encarnação e do sacrifício são feitas para habitar na memória, repousar no coração, repousar nas afeições, até que sua essência, conforto e força sejam plenamente extraídos. Oh, é incrivelmente revigorante deixar que essas grandes verdades habitem ricamente em nós, para serem digeridas interiormente. Você já ruminou com as verdades do Evangelho, virando-as indefinidamente como deliciosos pedaços para o seu gosto espiritual? Você pode dizer como Davi, quão preciosos também são os teus pensamentos para mim, ó Deus? Se sim, você sabe o que é alimentação espiritual. Quando isso é feito, o alimento é em seguida assimilado e incorporado à substância do corpo, passa dos órgãos de digestão para aqueles que o assimilam. Cada porção do corpo extrai, por sua vez, o nutriente adequado do alimento, e assim um homem inteiro é construído. O mesmo acontece com as grandes verdades, que Cristo se tornou homem e morreu no lugar do homem. Estas são recebidas interiormente por nós, até que toda a nossa natureza extraia delas uma influência satisfatória e fortalecedora. Por uma espécie de simpatia mística, a verdade está sendo adaptada à mente, e a mente requer exatamente tal verdade. Toda a nossa natureza bebe de Cristo, e sua pessoa e obra torna-se a alegria, o deleite, a força e a vida de nossa mente. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, e portanto, nossos pensamentos sobre Jesus e nossa fé nele nos edificam nele em todas as coisas. Agora, como o homem que comeu bem e não tem mais fome, levanta-se satisfeito da mesa, sentimos que em Jesus toda a nossa natureza tem tudo o que necessita. Cristo é tudo e estamos preenchidos nele, completos nele. Isto é receber a Cristo. Amado, se você deseja ter Cristo totalmente seu, você deve recebê-lo por meio deste processo. O simples fato de confiar nele lhe dá Cristo como alimento em sua boca. Contemplar, meditar, comungar com ele é compreendê-lo, assim como o alimento é digerido e é nosso. Mas oração, comunhão e meditação assimilam Cristo para que ele se torne parte integrante de nós mesmos. Cristo vive em nós e nós nele.
Não devemos esquecer, ao insistirmos nisso, que os 2 pontos sobre Jesus Cristo que ele diz serem para nós comida e bebida são sua carne e seu sangue. Entendemos por sua carne sua humanidade. Na nossa alma se alimenta do fato literal, real e histórico de que Deus estava em Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e os homens contemplaram sua glória, a glória como o do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O principal conforto da minha alma hoje não é uma doutrina. Muitas doutrinas me dão muito conforto, mas o conforto mais profundo da minha alma não é uma doutrina, mas um fato. E é esse fato que aquele que fez os céus e a terra, e sem quem nada do que foi feito, nasceu da Virgem Maria em Belém e por 30 anos ou mais, na verdade, não na ficção ou no romance, mas na verdade, habite como um homem entre os homens. Esse fato é o alimento da minha alma. O fato histórico de que Cristo Jesus era carne e sangue, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, um homem como nós, digo, é alimento para o nosso espírito. E acreditando nisso, sentimos uma alegria indescritível, pois sabemos que aquele que está sentado no trono de Deus é um homem. O homem foi feito, um pouco menor que os anjos, mas agora, na pessoa de Cristo, ele é coroado de glória e honra. Sabemos agora que Deus não pode odiar a humanidade, porque Cristo é um homem. Cristo reconciliou Deus com a humanidade, porque ele representou a humanidade, e os pensamentos de Deus para com o homem são, por amor de Cristo, pensamentos de amor e não de mal. O outro ponto em que Jesus é alimento para a nossa mente é o seu sangue. Isto se refere mais claramente aos seus sofrimentos e à sua morte vicária. Pão e vinho são colocados na mesa da comunhão, como símbolos separados, não pão e vinho misturados, o que destruiria o ensino. O vinho é distinto do pão, porque quando o sangue é separado da carne, está diante de você a evidência segura da morte. Agora, a verdadeira bebida de um pecador sedento é o fato de que Cristo morreu em seu lugar. Repartirei o que disse. Minha grande esperança como pecador não reside em uma doutrina, e meu consolo como criminoso trêmulo perante o tribunal de Deus não se baseia em nenhuma opinião ou declaração doutrinária, mas em um fato. Aquele que é o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus foi pendurado numa cruz de madeira, no pequeno monte do Calvário, fora dos portões de Jerusalém, e ali, em agonias indescritíveis sobre a ira de Deus, fez expiação pelos pecados de todos os que creem nele. Aí está a minha esperança. Aí está o seu, meus irmãos e irmãs. Sim, existe toda a nossa esperança. Muito bem, então você não vê que a maneira de obter os benefícios do Senhor Jesus Cristo é acreditar em Ele. É acreditar em Ele ser Deus e homem, acreditar em sua morte como Deus homem e descansar nisso e contemplar isso e voltar-se para Ele novamente e novamente e novamente, para que, tendo marcado e aprendido, você também possa digerir interiormente aqueles mistérios indescritivelmente gloriosos da encarnação e do sacrifício? Eu coloquei o Evangelho diante de vocês agora, pois se algum homem entre vocês fizer isso, Cristo é seu. Aqui está Cristo para ser obtido por nada. Cristo pode ser obtido simplesmente confiando nele, vindo a ele. Assim como o vaso obtém sua plenitude quando seu vazio é colocado sob a correnteza, assim como as necessidades do mendigo são aliviadas ao estender sua mão vazia para aceitar uma esmola, assim você deve obter Cristo vindo a Ele como pecadores vazios. Ele é dado a você de graça, dado gratuitamente a você por Deus, e quem quiser pode tê-lo. E se você não tem, não é porque Ele o rejeitou, pois ele nunca rejeitou alguém que veio a Ele, mas porque você o rejeitou. Queridos companheiros pecadores, que Deus, o Espírito Santo,
lhes conceda graça para receber Jesus e ser salvo por Ele.